Bom dia! Estamos começando mais uma maratona de lives aqui no Viajar para Estudar. E nessas lives eu vou te dar um atalho ou vou te contar de um obstáculo que está no seu caminho, na sua jornada para fazer uma pós no exterior. Hoje eu vou falar sobre o GPA. Afinal, o que é GPA, né? Como que isso impacta na sua admissão para uma pós no exterior. Bom, na live de hoje eu vou te falar o que é, enfim, o GPA, como que você deve considerá-lo ou considerar as suas notas para você poder entender bem o GPA e o seu contexto e como você deve calculá-lo. Tá? Eu vou te dar uma dica prática para você calcular o seu GPA no final dessa live. O GPA, ele é uma média ponderada de notas que é muito usado nos países de língua inglesa, principalmente no sistema americano, tá? Quando você está procurando uma pós no exterior, seja um mestrado ou um doutorado, pode ter uma indicação lá no site da universidade de qual é o GPA mínimo esperado. E aí você pode olhar esse GPA e não entender de primeira o que ele é. Normalmente vai ser uma nota de 0 a 4. E aí você fala, putz, 0 a 4, o que isso quer dizer, né? Quando eu tô aqui vendo a minha nota no Brasil ela é de 0 a 10 e logo você pode ficar sem entender nada, né? Como você faz para converter? Bom, qual é o primeiro erro que você pode cometer quando você está procurando a sua pós no exterior e faz uma conversão do seu GPA? O primeiro erro é você fazer uma conversão simples, ou seja, você pegar uma nota de 0 a 4, pegar a sua nota de 0 a 10 e fazer uma regra de 3, tá? Isso não pode acontecer. Por quê? Porque simplesmente você tira tudo de contexto, tá? E eu vou te explicar já já a questão do contexto e o quanto o contexto importa. Agora, em primeiro lugar, eu quero te explicar um pouquinho sobre sistemas de ensino e as diferenças entre eles. Por exemplo, quando a gente está pensando no estudo em Portugal, a nota vai de 0 a 20, assim como na França. Já nos Estados Unidos, como mencionei antes, a nota vai ser de 0 a 4. Porém, antes disso, ela vai ser dada em um conceito em muitos casos, e depois convertida em pontos de 0 a 4. Já na Inglaterra, é um outro sistema de notas. Então, é muito importante você considerar o contexto de onde você quer estudar, para quando você está pesquisando se a sua média de notas se encaixa dentro daquele sistema de ensino para o qual você pretende ir. É muito importante fazer isso porque, em muitos casos, o aluno brasileiro, né, você que está assistindo, pode ficar desmotivado a se candidatar porque acha que não tem uma média ideal. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Média ideal não existe. Normalmente, a média que está dada ali é uma indicação dentro do sistema de notas daquele país para o qual você está se candidatando. Mas todos os alunos internacionais, aliás, todas as universidades que recrutam alunos internacionais sabem que normalmente o sistema de notas desses estudantes é feito e calculado num contexto totalmente diferente. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é: respira fundo e pensa. As minhas notas estão em um contexto diferente. Logo, não devo ficar preocupado ou preocupada. O que você deve fazer? É muito importante
que você vá buscar como é o sistema de notas local. Então, eu vou dar um exemplo prático, tá? Até porque você tem que entender o que se equivale, tá? Se você quer estudar nos Estados Unidos, por exemplo, o cálculo do GPA, ele vai levar em conta a quantidade de créditos e a nota dada naquele contexto. A quantidade de créditos, ela não é a mesma coisa que a quantidade de horas-aula. Logo, se você também somar e dividir tudo, né? Por exemplo, soma todas as suas notas e divide pela quantidade de horas-aula, também não vai dar certo o seu cálculo, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode pegar um parâmetro. Por exemplo, vamos supor que você tenha lá no seu histórico escolar notas que foram dadas para horas-aula, ou seja, para matérias de X horas-aula. O que você vai considerar é, naquela matéria, os perfis de nota. O que é o perfil de nota? Você vai fazer uma equivalência aproximada, que vai funcionar da seguinte forma: de 0 a 4 vai ser uma nota insuficiente para aprovação. Logo, essa nota é uma nota F, tá? É uma letra F. Se você tiver nota 5, a partir de 5 a 6, ela vai ser uma nota E. Se você tiver uma nota 6 a 7, ela vai ser considerada uma nota C. Se você tiver uma nota 7 a 8,5, em alguns casos, depende um pouco da faculdade também. Se você tiver uma nota 7,5 a 8,5, ela vai ser considerada uma nota B. E a partir de 8,5, uma nota A. E aí, você faz essa adaptação das suas notas para letras, para que então você converta para a escala numérica de 0 a 4. A escala numérica de 0 a 4, porém, para o aluno internacional, ela vai servir apenas como um parâmetro de comparação. A Universidade de Oxford, por exemplo, fala o seguinte sobre conversão de notas de alunos internacionais. Olha o que Oxford fala. Eles falam assim: tradução de qualificações. Por que eles falam translating, tradução? Porque é impossível você fazer uma tradução correta se você é um candidato e você não é um avaliador de credenciais. Existe uma profissão que avalia credenciais escolares, credenciais acadêmicas, e a pessoa estuda, se especializa e trabalha com isso. Logo, você como candidato, com certeza não vai ter condições de avaliar tudo que envolve uma conversão de notas, tá? Portanto, muitas faculdades têm profissionais especializados em fazer isso, ou então elas solicitam que o aluno internacional contrate uma avaliação externa, tá? É muito comum você ver isso nos Estados Unidos, por exemplo, eles sugerirem que você contrate uma avaliação por meio de empresas como o WES, como empresas ligadas à NACES, que é a Associação Nacional de Avaliadores de Credenciais, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá também, fazer a contratação da WES, ou mesmo no Reino Unido fazer a contratação da NARIC, que é
uma avaliadora credencial do governo britânico. E aí, olha o que Oxford fala. Você tem duas possibilidades, duas opções, quando se trata de escrever qualificações acadêmicas ou notas no seu internacionais. E Oxford é uma das universidades mais reconhecidas do mundo. Logo, o que eles usam é um padrão para muitas universidades, tá? Eles falam o seguinte: explique e dê contexto. Liste as suas qualificações internacionais, as suas notas, providenciando uma explicação e ou inclua a nota máxima alcançável. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, Marina, eu devo converter o meu GPA para mandar? Você não deve. A minha orientação é que você não deve converter o seu GPA. Quando necessário, você deve comunicar que você tirou, por exemplo, se a sua nota vale de 0 a 10, que você tirou 7 de 10, 7,5 de 10, se a sua faculdade, por exemplo, calcular um CR global, né, um coeficiente de rendimento de todas as notas. Mas é muito importante dar o contexto correto. Até porque as universidades, as pessoas que estão revisando as admissões, não querem simplesmente uma média global. Isso não faz sentido na hora de revisar a admissão de um candidato. Eles querem isoladamente o desempenho em várias disciplinas, tá? Porque senão fica muito difícil avaliar o que o candidato tem de potencialidade, no que ele é bom e no que ele não é bom. Por exemplo, vamos supor que você queira fazer um doutorado em... vamos dar um exemplo, não sei, matemática, tá? E aí, você tem lá no seu histórico escolar várias matérias que você desenvolveu ao longo da sua graduação e se você fez mestrado, ao longo do seu mestrado. Logo, o professor, o coordenador, o avaliador institucional daquela instituição que está avaliando os possíveis candidatos vai querer conhecer como você se desempenha nas matérias que são base mais importante para um doutorado em matemática, para levar um doutorado em matemática. E não necessariamente vão querer saber qual é o seu desempenho em matérias que não são diretamente ligadas. Então, pode ser que na sua graduação você tenha tido algumas outras matérias que não são tão ligadas ao conceito que vai ser trabalhado no doutorado, tá? E aí você teve um desempenho melhor em relação a matérias que são mais importantes no doutorado. Logo, não faz muito sentido, tá? Então, é muito importante ter esse entendimento de que o GPA, ele é uma média aritmética que tem contextos totalmente diferentes em cada país, tá? Então, uma outra universidade no Canadá orienta a seguinte coisa em relação ao GPA para alunos internacionais. É a Universidade McGill, tá? Eles falam assim, muitos estudantes completaram estudos fora do Canadá. E, de acordo com os nossos especialistas de admissão, que são muito bem versados em interpretar credenciais internacionais e notas, independente do os alunos, independente, os candidatos, né? Independente do seu histórico, do seu passado, tem que ter pelo menos uma graduação de uma universidade reconhecida, com GPA 3 de 4 ou equivalente. Logo, o equivalente de 3 de 4 é 75%. Então, você não precisa converter. Você sabendo que a sua
suas notas são 7,5 de uma escala de 10, você sabe que você pode se candidatar. Ah, mas é baixo 7,5? É alto? É relativo. Então, você pode se candidatar. A questão é essa. Depois, durante a admissão, você vai dar contexto dizendo o que representava um 7,5 na sua nota. Como você faz isso? Por meio de prova. Você prova isso. Pode ser o seu recomendador, seu professor recomendador, que vai escrever uma nota dizendo que tirar 7,5 na nota dele, na matéria dele, é tipo tirar um 10. Você vai mostrar, se você tiver acesso, estatísticas da sua turma, dizendo que naquela matéria você ficava acima ou abaixo da média, tá? Então, você vai dar esse contexto no seu application, não somente no histórico. Tá bom? Então, inclusive o Felipe, esses dias, o Felipe, ele é um dos participantes da jornada Viajar para Estudar, ele estava muito preocupado, ele falou, Marina, eu não sei, eu tenho 9 de média, será que eu estou convertendo meu GPA e está dando baixo, será que eu consigo participar da seleção? Eu falei, não se preocupa com o GPA, porque você pode estar se excluindo de processos simplesmente porque você está convertendo de GPA e está achando que está dando baixo. E, na verdade, se você tem 9 de 10, você tem 90%. E, logo, não se preocupa com isso, tá? E aí ele ficou um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim, ele ainda estava duvidando. E aí, o que eu fiz foi mostrar para ele que na maioria dos programas nem tem uma exigência mínima de um GPA. E quando tem, esse contexto deve ser levado em conta para alunos locais. Para alunos internacionais, o contexto é outro, completamente diferente. Sobre cálculo. Então, vamos lá. Se você vai estudar nos Estados Unidos, você pode ir num site que chama Scholaro GPA, tá? É o site que melhor faz esse cálculo para quem vai estudar nos Estados Unidos. E aí você coloca o nome do país que você está vindo, então você vai colocar que você está vindo do Brasil, ou se você fez o seu ensino superior em outro lugar, você vai colocar o lugar que você estudou, o ensino superior, vai colocar a escala de notas. Então, por exemplo, que você quer, né? Você quer a escala de nota de letter grade. E aí você vai colocar o curso, aliás, você vai colocar most common, você não vai colocar letter grade, não. Você vai colocar o curso, a quantidade de horas e vai colocar a nota. E logo eles vão calcular que entre 0 e 3 vai ser reprovou. De 3 a 5 vai ser suficiente para passar. De 5 a 7 vai ser aceitável, média é C. De 7 a 9 é bom, é B. E de 9 a 10 é A. Ou se a sua nota for escala de 100, você pode colocar a escala de 100, ele faz a conta do mesmo jeito. Então, vocês percebem que uma nota C no Brasil, ela seria equivalente entre a nota 5 e a nota 6,99. Logo, um C nos Estados Unidos não é tipo uma nota boa, uma nota é bem ruim tirar um C, porque a pessoa fez o mínimo do mínimo para passar. Mas a gente tem contextos aqui no Brasil de que é muito difícil em algumas matérias tirar essa nota para passar, principalmente nos primeiros anos de faculdades
públicas, por exemplo, né? Principalmente dependendo do que você teve antes, né? Tem muita gente que chega na faculdade pública com questões defasadas, né? E precisa correr atrás desse prejuízo. Então, pode ser que passe com uma nota muito menor do que tiraria se estudasse numa faculdade americana, porque a avaliação é diferente. Aqui a gente faz muito mais avaliação por prova, em muitos casos, às vezes uma prova só. Aí tem aquela questão de faz prova, aí faz a prova sub, aí faz a prova de recuperação. Então é muito grave isso, né? E é um problema do sistema em si, e aí que você vai providenciar contexto. Então, por exemplo, tirar uma nota assim na minha faculdade era difícil, e o professor, se possível, também, quando está escrevendo a sua carta de recomendação, pode dar esse contexto, é do interesse dele, né, que ele dê esse contexto. Agora, por exemplo, países como o Canadá, algumas faculdades só calculam pelos 2 últimos anos. Então, no próprio site daquela universidade que eu estava dando exemplo para vocês, a McGill, ela fala que eles calculam com a nota dos últimos 2 anos o GPA. Então, é muito relativo, como eu estava falando para vocês. No Canadá, a gente tem também um outro aproveitamento das notas. Deixa eu pegar o exemplo aqui do Canadá para vocês. No Canadá, não tem a nota E, tá? E aí, a conversão fica da seguinte forma. Fica mais quebradinha. E depende, né? Lá em diferentes províncias, isso pode ser interpretado de diferentes formas. Mas de 0 a 49 é F, ou seja, não passa. De 50 a 59, ou 5 a 5,9, é C-. De 6 a 6,6 é C. De 6,7 a 7,2 é C+. De 7,3 a 8,5 é B. E de 8,6 a 100 é A, tá? Então, diferente daquela conversão que estava sendo feita dos Estados Unidos, que 9 era A, no Canadá, 86 ou 8,6 é A. Em algumas situações, até 8. Por isso que eu falo que é muito relativo, tá? Nunca vai ser um corte seco. Esse candidato aqui do Brasil apresentou esse GPA aqui, logo ele não vai ser candidato, tá? O contexto é muito importante. Bom, falamos em Canadá e Estados Unidos, quero fazer um apontamento sobre o Reino Unido, das notas, né? Falando um pouquinho das notas, que é uma escala completamente diferente. As notas no Reino Unido, elas têm, além de números, elas têm nomes. Então, vou pegar aqui os nomes para vocês. Muitas vezes você vai ver lá no site da Universidade Britânica que você tem que ter um mínimo de, e aí um texto lá. Então, tem Third Class Honors, Lower Second Class Honors, Upper Second Class Honors e First Class Honors. Normalmente, solicita-se, né, para as universidades mais concorridas, a partir de Upper Second Class Honors. Mas o que significa Upper Class Honors, que é normalmente o mínimo para ser admitido em universidades mais concorridas no Reino Unido? Upper Class Honors, nas notas do Reino Unido, é a partir de 60 pontos, também de 0 a 100, sendo que o GPA 4 é uma nota a partir de 70. Logo, a partir de 60 é equivalente a um 3,3 no GPA americano e um GPA também de 3,7, que seria entre 65 e 69, é considerado ainda mais competitivo.
Então, vocês veem que é muito diferente entre si. Um GPA nos Estados Unidos, que seria considerado baixo, por exemplo, vamos dizer assim, de 3,3, no Reino Unido é considerado uma nota boa para ser admitido num programa de mestrado, tá? Então, sempre, como eu falei, a conversão ela é grosseira, tá? O que você deve usar, calcular grosseiramente busca como é o sistema de notas daquele país, busca entender qual é a escala que é usada para você entender, na escala brasileira de 0 a 10 ou de 0 a 100, qual é a sua situação. Mas não se deixa parar por isso, tá? Quando você estiver escrevendo uma carta de motivação, dê sempre contexto. Eu tirava uma média de 8,5 entre 10, né? 8,5/10. Isso dá um contexto muito mais interessante. Quando o sistema de application solicita que você coloque, você vai colocar que o seu sistema de ensino trabalha com um GPA sem peso, ou seja, unweighted, e aí você vai colocar na base de 10 ou de 100, se for esse sistema que a sua escola, sua graduação, seu ensino médio, não importa, utiliza. Então, lá no sistema de applications, você vai colocar 7,5/10, que é a nota que o seu contexto te dá. Não precisa calcular. O cálculo você vai fazer para você ter uma ideia da sua competitividade. E ainda assim, é muito relativo, não te ajuda muito em termos de entender o que você representa ali naquele pool de applications, naquele pool de aplicantes, porque é um contexto totalmente diferente e nós estamos falando de países totalmente diferentes. Por exemplo, para Portugal, tem escolas de pós-graduação que solicitam que seja feita uma conversão do sistema brasileiro de 0 a 10 para 0 a 20. Mas não pode ser o candidato que faz. E a gente pensa, poxa, de 0 a 10 para 0 a 20 é simplesmente dobrar. Sim e não, porque o contexto é diferente. Então, quem faz essa avaliação é o consulado brasileiro em Portugal, que faz essa documentação. Então, como eu estava explicando antes, para casos oficiais, a solicitação sempre é que se faça por meio de profissionais especializados. Então, nesse caso, o consulado, quando as universidades italianas precisam de uma declaração de valor dizendo que o ensino é equivalente, isso também é levado em conta. E é o consulado italiano que faz no Brasil. Por quê? Ou no mundo todo? Porque ele conhece o contexto das notas daquele país, para saber se o aluno foi aprovado ou não. Afinal de contas, a gente tem também, aqui no Brasil, escolas, universidades, em que a média para passar é 5 e lugares que a média para passar é 7, né? Óbvio que se a pessoa pega um histórico completo, ela vai saber se a pessoa foi aprovada ou reprovada, dependendo da nota. Mas fora de contexto, ela não tem como saber isso. Então, em muitos casos, é útil providenciar junto com o seu histórico escolar um documento, se a sua instituição tiver ou puder providenciar, de quais eram os critérios para aprovação numa determinada matéria ou no curso como um todo, tá? É muito importante isso. E aí eu queria falar de algumas coisas que normalmente intrigam nessa hora de pensar na conversão do GPA. Por exemplo, TCC. Fiz meu TCC e tirei nota tal. Se você não tiver uma disciplina TCC com matérias no TCC, matérias e horas,
não entra no cálculo, tá? Outra coisa que me falaram: "Ah, eu, tô com uma disciplina trancada, isso entra no cálculo?". Normalmente só vai entrar no cálculo disciplinas que você concluiu, mas, como eu falei, o histórico escolar, ele suscita perguntas. Então, se o seu futuro orientador, por exemplo, do mestrado, quando ele está selecionando, ou do doutorado, vê que você tem várias matérias que estão trancadas ou que não foram concluídas, isso pode suscitar perguntas. Por que será que a pessoa não concluiu? Porque ela pensou que ela ia tirar uma nota baixa e saiu. Então, é importante cuidar do seu histórico escolar como um todo, tá? Isoladamente, o GPA não quer dizer muita coisa no processo de admissão. Então, o que eu te digo é não se trava pelo GPA. Entenda um pouco mais de qual é a seletividade dessa universidade, baseado no departamento, no que ela exige, no perfil. Você tem que pesquisar um pouquinho mais a fundo para entender o que essa universidade representa, tá? GPA só é muito pouco. Então é importante você pesquisar mais a fundo como que essa faculdade seleciona quem, aliás, é importante entender o perfil, quem essa faculdade está procurando. Entendendo esse perfil, você vai entender qual é o perfil de nota ou qual é o perfil de esforço empenhado. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco mais sobre o GPA, tenham aprendido alguns hackzinhos para calcular o GPA de vocês, levando em consideração o país onde vocês querem estudar e como vocês vão calcular a quantidade de horas, tá? E que tenham tirado uma lição importante sobre o GPA. Então é isso. Até amanhã e um beijo.